Boa noite a todos. Hoje nós temos um convidado muito especial, né? O promotor Casé Fortes. E uma honra muito grande poder estar aqui. Então, meu nome é Raíza Romero, sou educadora parental e eu falo com pais e responsáveis sobre a prevenção e proteção às crianças do abuso sexual. O nosso convidado já chegou, vou aqui aceitá-lo. Então, muito obrigada, Casé. Ele que é especialista em direito penal, teve aí a participação no combate, né, na CPI da pedofilia, uma pessoa muito importante. Eu fico Oi, honrada boa e noite. agradecida por ter aceitado esse convite. Muito boa noite, muito obrigada, Casé. O assunto que nós vamos abordar é muito importante, muito essencial e pode salvar vidas, não é, Casé? Sem dúvida. Salvar vidas de várias maneiras, né? Não só Exatamente. literalmente, assim, a existência da pessoa nesse plano, mas salvar a vida no sentido de tornar a vida da pessoa melhor ou tirá-la de uma situação muito ruim que ela pode estar, né? Mas é muito importante a gente falar com o seu pessoal a respeito disso. Eu sou promotor de justiça, lido o tempo todo com situações nos últimos 13, 14 anos, exclusivamente da infância e juventude, né? E todo lugar que a gente vai para falar sobre isso, e mesmo no trabalho, quando a gente fala de crimes de abuso sexual, de exploração sexual contra a criança e contra o adolescente, isso, via de regra, causa muita revolta nas pessoas, né? Causa muita... as pessoas ficam realmente tocadas com esse tipo de assunto. Quando a gente fala em crimes de pedofilias, entendido esses crimes de pedofilia como sendo todos os crimes de natureza sexual, quando cometidos contra a criança e o adolescente, né? Isso é um estopim, às vezes um gatilho para as pessoas ficarem realmente, às vezes até com raiva, às vezes até com sentimentos que não são agradáveis, não são bons. E eu sempre digo que é importante a gente pegar esse sentimento de raiva, né, de vontade de fazer alguma coisa no sentido de prender e agredir aquele abusador, a gente transformar essa situação da raiva para a indignação, para a força, para trabalhar justamente para que isso não aconteça, para evitar. Né? E eu gosto de explicar também, quando a gente fala todos contra a pedofilia, estamos nos referindo aos crimes de pedofilia. É porque existe uma diferença entre pedofilia, parafilia e crimes de pedofilia. São duas coisas diferentes. A parafilia, chamada pedofilia, é a atração sexual por crianças e adolescentes. Não é uma doença, mas é uma característica psicológica e comportamental que certas pessoas têm em grau mais alto, em grau médio ou pequeno, né, que pode levá-las a praticar outra coisa que é o crime de pedofilia. Crimes de pedofilia, porque são crimes que têm que estar definidos na lei. E eles não têm esse nome na lei. Né? O Código Penal define diversos crimes, dentre eles está lá o crime de estupro de vulnerável. O crime de estupro de vulnerável, no artigo 217-A, ele é um dos crimes de pedofilia, porque é praticar relação sexual com pessoa menor de 14 anos. Independente de consentimento. Não se fala em consentimento com a pessoa com menos de 14 anos. A lei considera que a pessoa até 14 anos, ela não é capaz de dar um consentimento válido para qualquer tipo de relação de natureza sexual. Estou dizendo isso porque muitas vezes falam assim, mas ele quis.
o menino com 12, com 13 anos, ou a menina com 13 anos, ou com 12 anos, ou com 10 anos. Ela quis. Esse querer, esse consentimento não é considerado pela lei. O adulto é que deve tomar a decisão ali na situação e não praticar sexo com a pessoa menor de 14 anos ou em estado de vulnerabilidade, que é outra coisa, não vem ao caso agora. Esse é um dos crimes de pedofilia, né? A gente tem vários outros. Por exemplo, todos os crimes que tratam de exploração sexual de crianças e adolescentes, na forma de prostituição, por exemplo. Né? Nós temos casos muito graves de prostituição de meninas, de meninos. Eu tive aqui nessa mesa onde eu estou falando com você agora, aqui recentemente, uma mãe veio me mostrar que a filha dela, uma garota muito bonita, de 13 anos de idade, que acabou de fazer 13 anos de idade, estava exposta num site de prostituição da internet. Ela estava lá, sendo oferecida. Isso com toda uma estrutura por trás, ou seja, uma quadrilha de criminosos explorando sexualmente aquela adolescente, quase uma criança de 13 anos de idade, expondo a imagem dela na internet e a oferecendo como um produto de prostituição. Existem também situações muito comuns, casas de prostituição, casas chamadas de tolerância, zona, bordel, boate, onde se tem crianças e adolescentes trabalhando. E quando eu falo criança, eu não estou exagerando, tem criança mesmo, pequena, às vezes, sendo prostituída. Eu vi isso pessoalmente. Tem adolescente de 16, 17 anos, é comum se encontrar nesse tipo de casa. E isso é um crime muito grave. Também é um crime de pedofilia. Né, um crime de favorecimento à prostituição do adolescente ou da criança. Aí, no caso, também tem o estupro. Né? Tem os crimes de pornografia infantil. Né? Eu, especialmente nessa parte dos crimes de pornografia infantil, eu participei da CPI da pedofilia. Mando um abraço para o senador Magno Malta, que me convidou, e os colegas que participaram da CPI. Né? E dentro da CPI, foram 14 projetos de lei, dentre os quais a gente teve a lei da pornografia infanto-juvenil, que estabeleceu alguns crimes, aumentou e alterou um pouco alguns outros crimes. Né? Hoje em dia, é crime a gente ter pornografia infantil, é crime a gente produzir, divulgar. Você já viu, Raíssa, quando a gente recebe lá no WhatsApp, às vezes pelo e-mail, uma foto, um vídeo de uma criança, às vezes sendo exposta, sendo estuprada ali, e vem um textozinho, isso é muito comum, vem um texto junto, dizendo assim, vamos passar adiante essa imagem até que isso chegue na polícia, vamos tornar esse bandido famoso porque ele está praticando. Já viu, né? Isso é muito comum. Mas você sabe que isso é uma armadilha, a gente não deve cair nessa. Qual o interesse de você divulgar pornografia infantil? A rigor, isso é um crime. Crime dessa lei, que eu participei da redação dela. Eu conheço muito bem. E se você quer denunciar, leva para a polícia, traz aqui para o promotor de justiça, né? Leva para a Polícia Federal, faz um BO. Não é ficar divulgando na internet que vai resolver essa situação. Né? Então, eu estou te falando isso para te dar assim, uns exemplos do que a gente chama de crimes de pedofilia. Então, quando a gente fala todos contra a pedofilia, aqui, olha só, dá para ler, né? Dá. Para ler? Linda Pois camisa. Essa camisa você já tem? Nós vamos mandar para você, eu já falei com o pessoal para remeter. Mas essa eu até mandei fazer especialmente para a live. Você tá conseguindo ler sem estar invertido, sim. Reparou? É porque ela está invertida de verdade. Ai, ela é ao contrário. Se a gente pegar, por exemplo, se eu pegar a cartilha Todos contra a Pedofilia, né, ela sai, olha só. Nossa, ficou ótima. Aí a gente fez assim. Linda. Ideia da Tereza, minha esposa. Aí, bem, esse movimento chamado Todos contra a Pedofilia, ele surgiu dentro da CPI. Por quê?
Porque é um assunto, ainda é hoje, mas então, lá em 2008, quando a gente começou com isso, né, era um assunto que ninguém queria falar. Até hoje ninguém quer falar, muita gente não quer falar, muita gente já fala assim, mas ninguém quer, muita gente tem vergonha, tem medo, né? Fala, não, isso não acontece aqui, não. É onde mais acontece. Quando você não presta atenção, quando você não cuida, quando você não está atento. Aí sim é que que vai acontecer. Uma das coisas mais simples, mais evidentes ao longo desses 13 anos aí que a gente quer dizer com o movimento Todos contra a Pedofilia é presta atenção. Não tenha vergonha, não tenha medo. Veja, presta atenção e fala. E se manifesta. A manifestação da gente, essa conversa aqui, ó, as pessoas estão se manifestando aí, todo dia tem no Instagram, no Facebook, pessoalmente, vestindo essa camisa, com adesivo, com boné, não só o Todos contra a Pedofilia, mas qualquer campanha aí, proteja, faça bonito, todas. Toda essa manifestação é muito importante, é fundamental. Porque o criminoso que pratica esses crimes, que eu dei alguns poucos exemplos aqui, ele pode ser homem, ele pode ser mulher, ele pode ser rico, pobre, ele pode ser velho, pode ser novo. Mas com certeza ele sempre é um covarde. Sempre. E quando você mostra para ele que você está atento, que você está vigilante, que você está prestando atenção, que você sabe que isso existe, que você não vai tolerar, isso inibe a ação dele. Então, você fala ali, ó, todos contra a pedofilia. Eu visto a camisa, eu estou de olho. Aqui em volta, aqui, ó, onde eu puder alcançar, eu não vou deixar isso acontecer, não. Onde eu puder agir, eu não vou deixar que isso aconteça, eu vou denunciar, eu vou proteger os meus filhos, amigos, vizinhos, quem eu puder, quem tiver aqui, ó, no meu alcance. Esse é o principal recado, sabe? Do movimento Todos contra a Pedofilia. Aí começou lá em 2008 e com a CPI a gente viajou muito, fomos aí em diversos, acho que todos os estados praticamente, para conhecer de perto esses casos. Por isso que eu te digo, eu vi de perto essa questão de criança no bordel, lá no norte do nosso país, né? Nas praias, a gente vê crianças se prostituindo. Eu sempre mostro exemplo disso nas palestras, a gente tem um monte na internet. A gente vê milhões mesmo, de casos de estupros dentro de casa, de criança pequena, cometido por gente próxima, debaixo da barba do pai ou da mãe, ou de quem se importa, né? E isso não pode acontecer. E muitas vezes a própria família que foi negligente, que foi desatenta, que foi falha e permitiu que aquilo acontecesse, abafa aquele caso, não quer falar. Não quer. Eu já tive aqui na minha frente, estou aqui na minha mesa, eu escuto as pessoas muitas vezes aqui. Já tive aqui na minha frente a pessoa que chegava, aconteceu com o filho, com a filha, e a pessoa não quer tomar providência por vergonha. Ela devia ter vergonha de não tomar a providência, sabe? De não agir. Mas a gente vê isso no dia a dia. Deixa eu falar enquanto eu estou lembrando aqui. Olha, tá vendo essa cartilhinha que eu mostrei? Ó? Sim. Essa cartilha foi escrita, a primeira edição foi escrita na CPI da pedofilia, em 2008, 2009, não lembro. De lá para cá, ela foi evoluindo, assim, tem perguntas e respostas e tal, fala sobre crimes de pedofilia. Eu li ela toda, maravilhosa. Você conseguiu baixar? Sim, ou eu consegui. Mandei o PDF? Eu li, ficou ótimo. Muito bom. Então eu queria aproveitar e convidar o pessoal, baixa a cartilha que dá uma ideia boa, dá assim umas ideias interessantes. É fácil baixar a cartilha, você pode colocar lá cartilha Todos contra a Pedofilia. Tenta pegar a versão mais nova, que tem umas 2 ou 3 versões rodando aí na internet, em PDF. Né? No site Todos contra a Pedofilia tem, mas tem em outros lugares também. Né? Outra coisa baixar, também. É muito bom. Conteúdos muito riquíssimos. A gente tem uns vídeos, olha, isso aqui deve ter uns 15 anos, né? Ela tá com cabelo preto ainda. Esse eu não conheço. A foto, pois é. Acho que você conhece. Esse eu não conheço, tem assim, vídeo em DVD, mas tem de graça na internet, no YouTube. Vou né? Lá no meu canal do YouTube, você já entrou lá? Uhum.
Tem três. Então, tem esse vídeo lá e tem outros até mais legais. Não, mais legal não, acho que esse aí ficou mais legal, produzido pelos meus amigos, a Fabiana e o Paulo, e com a ajuda de vários outros amigos também. Mas ele dá uma visão geral interessante sobre crimes de pedofilia, sobre abuso sexual, sobre exploração sexual, sobre o que fazer, né? O que fazer para prevenir, o que fazer com os seus filhos na internet, o que fazer quando você constata que alguma coisa está acontecendo. Muita gente fica bilolado, fica normal, é para ficar mesmo, né? Imagina, é normal isso. A pessoa às vezes não sabe o que fazer, então tem. E vou continuar mostrando as coisas. Olha, esse livro aqui, legal também, ó. É, de vários autores, eu sou um deles. É da Universidade de Lavras. Ele tem vários textos super legais Não deu para sobre... ver o nome. Me fala aí o nome Não, que eu deixa vou eu te anotar. mostrar. É assim, ó, borbulhando enfrentamentos às violências sexuais nas infâncias do sul de Minas Gerais. É grande, né? O nome, É, ó. Mas ele pode ser, ó, não dá para ler que tá ao contrário, né? Depois eu coloco aí tá. no Insta. Tem uns folderzinhos assim menores também, ó, que a gente pode encontrar na internet, que dá um resumo. Tem o meu livro também. Esse também dá para encontrar para internet. É caro para chuchu, viu? Vou falar a verdade. É sim. Nós estamos tentando fazer uma edição bem mais barata agora, porque eu Uhum. queria disponibilizá-lo assim, gratuitamente para o pessoal baixar e brevemente vamos ter, né? Por enquanto ainda está caro. Mas assim, isso aqui é o resultado de muitos anos prestando atenção nisso e anotando as coisas, e fotografando. E pra você ter uma ideia, olha só, Raiz, quando eu escrevi esse livro aqui, ele era um terço maior. Só que eu tive que cortar um terço, porque não era viável. Ainda ficou bem grande, a letra miúda e tal. Mas não dá para ser desse tamanho. Quem escreveu o prefácio, posso que você conhece, foi a Ana Beatriz Barbosa Silva, a escritora do livro Mentes Perigosas, Sim. sabe? E muitos outros livros, todos sucesso. Mentes consumistas, mentes... Nossa, tem mentes tudo, tem uns 10. Eu tenho todos, claro, gosto muito da Ana. Aliás, se não fosse ela, eu não teria terminado esse aqui. Aliás, se não fosse um monte de gente para ajudar, né, e dar aquela força. E ele conta as histórias da CPI da pedofilia, também fala... Não é um livro, embora eu seja promotor de justiça e fale juridiquês o dia inteiro, ele não está nessa linguagem, ele tem apenas uma pequena parte que é mais dedicada à parte jurídica. É um livro cuja intenção não é ser jurídico, mas ser coloquial. Não sei se eu consegui, mas eu tentei. E, nossa, eu falo demais. Quando você quiser, você me interrompe aí com as perguntas. Eu sei que você tem um tanto de Ó, pergunta aí, eu né? tenho um monte de pergunta. Vamos fazer, senão não Exatamente. dá tempo, não. Hoje eu tenho que colocar o Vamos. Tetel na cama ainda. Exatamente. Você já falou um pouco, né, sobre a primeira pergunta, que é o que é pedofilia, né? Então você já Deixa eu abrangeu aí. explicar melhor, então. Que eu vou mostrar um Sim. quadro aqui que eu separei um negócio. O que é pedofilia, né? Deixa eu falar de uma forma assim, bem completa. Pedofilia é uma palavra que etimologicamente, ou seja, assim, literalmente, ao pé da letra, ela significa gostar de criança. Porque pedos é criança em grego, filia é gostar. Eu estou procurando aqui, ó, achei. Mas é claro que não é esse o contexto que a gente quer dizer, né? Pedofilia tem dois significados dos quais eu preciso falar para a gente entender. Eu vou até botar os negócios aqui para diferenciar, deixa eu ver. Esse negocinho aqui, esse aqui. Ó, esse significado aqui de pedofilia é pedofilia para o campo da medicina, da psicologia, da psiquiatria. É uma parafilia, é uma preferência ou orientação ou gosto ou característica sexual não ortodoxa. Ou seja, são várias parafilias. Zoofilia, atração sexual por animais, é uma parafilia. Necrofilia, atração sexual por gente morta, é outra parafilia. Riparofilia, atração sexual por gente suja,
é outra parafilia, e por aí vai, são dezenas. Pedofilia é uma delas. Não é uma coisa uniforme, tem vários tipos de pedofilia, tem vários níveis de pedofilia, né? E não é uma doença mental propriamente dita. A pessoa que é portadora de pedofilia, digamos assim, que é um pedófilo, ela não é, ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado, ela não rasga dinheiro, ela não joga pedra em avião, ela sabe o que está fazendo. E ela não é também necessariamente um criminoso. Ela tem atração sexual por criança. Ela passa a ser um criminoso ou uma criminosa no momento em que ela estupra uma criança. Então, isso é pedofilia ou pedossexualidade ou pederose, também são outros nomes, para a medicina, para a psiquiatria, para a psicologia, para o campo clínico. Então, vamos pegar esse conceito e botar aqui, ó. Esse outro conceito aqui, ó, chama crimes de pedofilia ou crimes sexuais cometidos contra a criança e o adolescente. É outro conceito, é o conceito do direito. O Código Penal, está aqui, deixa eu ver se eu tenho um, sempre tem um, né? Código Penal. Código Penal estabelece lá no seu capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, diversos crimes contra a dignidade sexual, crimes de natureza sexual, estupro, favorecimento à prostituição, vários. Esses crimes, quando cometidos contra a criança, são crimes de pedofilia. Outra coisa, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu também sempre tenho um aqui, ó. Esse aqui do meu amigo Roberto Fuch de Almeida, ó. Esse aqui que é o Roberto, ó. Se ele estiver vendo, um grande abraço para ele. Eu escrevi o prefácio desse, eu acho que foi. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece também os crimes de pornografia infantil, por acaso na lei que veio da CPI da pedofilia. Né? Essa lei está aqui, ó. Eu acho essa lei muito interessante. Eu participei da redação dela. Né? Essa lei também estabelece crimes de pedofilia, os crimes de pornografia infantil. Então, quando a gente fala de pedofilia, parafilia, é medicina. Quando a gente fala de crimes de pedofilia, é direito. Quando eu falo de todos contra a pedofilia, eu estou falando de direito, que eu sou promotor, não sou médico. Então, a gente está falando todos contra o estupro, todos contra o abuso sexual, todos contra a exploração sexual, todos contra a pornografia infanto-juvenil, todos contra a exploração de crianças, o tráfico de crianças para fins sexuais, etc, e etc, e etc. Entendeu? Isso é bom a gente explicar, porque às vezes tem uma confusão. Tem gente que chega e fala assim, mas pedofilia não é crime, não está no Código Penal. Eu falei, não está não, a palavra pedofilia não está não, mas tem lá um monte de crime sexual que quando é cometido contra criança é crime de pedofilia. É só um conceito. Todo mundo sabe do que nós estamos falando. Todo mundo sabe. Todo pai e mãe que está aí morre de medo disso, com razão, eu morro de medo disso. Eu não quero que isso aconteça com ninguém. Mas, por outro lado, eu sei que isso acontece todo dia. Não passa um dia, Raíza, dessa minha vida, desde que eu comecei a prestar atenção disso, há 13 anos atrás, mais atenção, que eu ficasse sem saber de pelo menos um crime. Eu recebo 300 milhões de e-mail, de WhatsApp, de tudo, e sempre tem. Quando não é aqui, na minha promotoria, é de outro lugar, é uma notícia, é na televisão, é não sei lá onde, porque toda hora acontece, toda hora tem uma criança aí sendo estuprada, violentada, exposta na internet, sabe? Às vezes, e tem coisa que a gente vê que me deixa revoltado. Eu vejo, às vezes, uns idiotas falando o seguinte, porque tem menina aí de 12, 13 anos que já é uma cavala, que aquela ali não vem falar que é pedofilia, que é isso, tá na rua aí se expondo com shortinho apertado de maquiagem, dando mole para todo mundo, depois vem dizer que é pedofilia. Isso é um absurdo uma pessoa falar isso. Porque se tem uma menina de 12 anos, de 13 anos, que está exposta dessa forma, que está na rua aí, ó, exposta com maquiagem, roupa apertada, se oferecendo para homens, se prostituindo, é porque ela não teve pai nem mãe. Então nós já falhamos com ela. Ela está em situação de risco, definida em lei, no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ela não teve pai e mãe para cuidar, para dizer para ela ou para ele, que pode ser um menino, para dizer o seguinte, olha meu filho, minha filha, não está na hora de você estar na rua, não. Essa sua roupa não é adequada.
tá? Não se expõe assim, não se valoriza. Mulher tem valor, homem tem valor também, criança tem valor. Você não precisa ficar se vendendo na rua aí, não. Eu vou te ensinar coisas boas, mas não. Muitas crianças aprendem desde pequeno isso. Aprendem isso, aprendem a vender seu corpo, a se expor, a abusar e ser abusada e achar que isso é bonito. E aí chega um crápula, um idiota e fala: ah, tá aí dando mole, tem mais que pegar mesmo. Isso não é pedofilia, não. Isso é crime. É claro que é crime, né? E, Até e porque essas coisas que a gente tem que... No Estatuto da Criança e do Adolescente vem falando que protegê-las é dever de todos, né? Não é dever só do pai e da mãe, é dever de Ah, e todos os só um detalhe cidadãos. para você continuar falando disso. Vem no Estatuto Criança e Adolescente, mas tem uma coisa mais importante ainda. Você sabe, Raíssa, que a lei mais importante que existe no nosso país é a Constituição Federal. E a nossa Constituição, somente uma vez, ela usou o termo absoluta prioridade. Ela deu a prioridade absoluta da lei brasileira, ou seja, não tem nada mais importante do que garantir o direito das crianças e dos adolescentes. E a responsabilidade é de quem? Porque se tem um direito, tem que ter um dever. Isso é lógico, todo mundo sabe. Se tem um direito, tem que ter um dever. De quem que é o dever? É do Estado, ou seja, do governo, da família e da sociedade. É de todo mundo. Ninguém escapa dessa. Você falou uma coisa certíssima que tem que ser muito bem lembrado. Ninguém está aí para falar, eu não tenho nada com isso. Tem a ver, sim. Toda criança que está aí, que a gente nem conhece, é sua criança. Todo adolescente que está lá se prostituindo é seu também. É meu, é de todo mundo. Exatamente. E as pessoas, quando fica julgando muito, nós temos esse negócio de ficar querendo julgar muito, né? E nós julgamos muito os pais, mas nós também esquecemos exatamente sobre isso, que não é dever dos pais, lógico. E acho que antes de vir o dever do governo, vem os pais. Em Mas a primeiro partir lugar dos estão os pais, pais, sim. mas depois dos pais, se os pais estão sendo negligentes, vem a sociedade em si, vem o governo, vem a sociedade. Então, todos nós estamos Muito do que eu aptos a trabalho estender no a dia a mão. dia é justamente isso. É tratar de situações de risco causadas pela negligência dos pais. Aí, no caso, a gente tenta fazer com que o governo supra essa falha dos pais. Por exemplo, uma criança que não tem onde morar, que está lá na rua, e nós vamos colocá-la num abrigo, né, numa entidade de acolhimento, que antigamente se chamava de orfanato. Não é a mesma coisa que uma casa, mas é uma forma de ajudá-la, melhor do que deixá-la ao relento, né, abandonada. Só te interrompendo, né, porque essa pergunta, teve muitas dessas perguntas que eu acho que não vai dar tempo da gente Pergunta, responder na pergunta, pergunta. caixinha. E agora eu Nossa, acabei de ver aqui nos passa rápido. comentários, passando, e eu vou enfatizar, porque vem falando assim, ó. E quando a justiça não consegue alcançar o agressor por falta de provas? Teve muitas perguntas na minha caixinha de Muitas. perguntas sobre Eu isso, vi muitas. algumas. Olha, eu vi aqui um cara que está aí na sua cidade, Marcelo César Amaral Henriques, meu amigo. Não é qualquer um que pode falar isso não, Raiz. Olha só, Marcelo é meu amigo há 50, quase 49 anos, desde que a gente era bem pequenininho, 48. A gente tinha assim, uns 3 anos de idade. Né? Mora aí na sua cidade. Um grande abraço aí, Marcelo. Opa, Mas grande olha, abraço, gente, eu Marcelo. vi muita gente aí reclamando, sim, da justiça. E vamos primeiro definir o que é esse negócio de justiça. A gente tem vários órgãos. A gente tem o Poder Judiciário, que é aquele que julga. A gente tem um Ministério Público, que é a minha entidade para a qual eu trabalho. O Ministério Público é uma espécie de advogado cujo cliente é um cliente bem amplo. Por exemplo, eu sou promotor de justiça da infância e juventude. Então, o meu cliente são todas as crianças e adolescentes do município da comarca de Divinópolis.
né, o meu cargo. Né? Muitos eu não conheço, mas são todos meus clientes. Né? Então, a gente faz parte da justiça. Os advogados também fazem parte do sistema jurídico, o sistema judiciário. E o sistema judiciário trabalha, a Polícia Federal faz parte, a Polícia Civil faz parte, a Polícia Militar faz parte também. Mas não são a mesma coisa, assim como as pessoas não são iguais. E a gente trabalha sempre com base em regras, regras muito rígidas e muito complicadas às vezes. Essas regras são as leis. A gente fica o dia inteiro por conta disso. Quem é que faz as leis? Né? Aí eu vou falar, esse pessoal que está perto de você aí em Brasília, né? Você não está em Brasília? Esse pessoal aí que faz as leis federais. Mas não é bem assim, não. Eles fazem sim, mas eles fazem porque a gente deu um cheque em branco para eles fazerem. Quando a gente vota, a gente dá a essas pessoas essa procuração, essa autorização para que elas vão lá e façam as leis. Por isso que não basta votar, você não pode trocar seu voto por nada. Tem que escolher direitinho, seja quem for, mas que alguém que você possa ter acesso para falar, eu quero uma lei assim, assado. Não é votar esqueci. Não, a gente tem que estar atento para o negócio ficar bom. Eu critico muito as leis do nosso país. Critico demais. Nós tivemos aí, olha, eu sou promotor de justiça há muito tempo, eu te falei, eu acompanho o andamento, a modificação das leis. Eu acho que nos últimos anos, vou falar algumas coisas que é opinião minha, tá? As nossas leis se afrouxaram muito, sabe? Eu acho que tem muita falha na defesa do cidadão e tem muita lei para passar mão na cabeça de vagabundo, me desculpa o termo. A gente que é promotor de justiça sofre isso no dia a dia. Fazemos isso aqui, ó, para condenar um safado que matou, que estuprou, que assaltou, que fez, que aconteceu, e daqui a pouco ele está na rua, lá rindo da sua cara. Você perdeu horas de estar com a sua família, você gastou dias, anos, né, lutando no processo para o cara pegar e se livrar. Às vezes você sabe que ele é culpado, né? Isso acontece sim. Então, é muito difícil falar. Eu vi várias perguntas, cada um falando do seu caso, e eu me solidarizo com todos. Mas é muito difícil a gente falar sem conhecer o caso concreto. O que eu conheço que serve para todos é uma lei muito frouxa que a gente tem que mudar, tem que trabalhar para mudar. Sabe? Para que seja mais rígida, principalmente na punição. Eu puxo para esse lado, né? De criminosos que atacam crianças e adolescentes. Foi isso que a gente fez, assim. Quem sou eu? Sou só um promotor, mas a nossa humilde contribuição, junto com muitos outros colegas, junto com políticos também, na CPI da pedofilia, com algumas leis. Por exemplo, a lei da pornografia infantil. Antes você podia andar por aí com foto de criança sendo estuprada que não era nada. Hoje é simples você ter esse material já é crime. Melhorou nesse ponto, né? Ótimo, a lei da dignidade sexual também foi muito útil. Antes a gente tinha uma discussão se você podia ou não ter relação sexual com a pessoa menor de 14 anos. Dependia da situação. Hoje não. Menos de 14 anos é estupro de vulnerável, ponto. Isso foi uma melhora. Mas ainda tem muita falha por aí. Ainda tem muita coisa. Inclusive, eu tenho uma pergunta que vem falando exatamente sobre esse de ter relação sexual. Vem falando sobre dois adolescentes, um de 13 anos, o outro de 17 anos, e eles são namorados e tiveram relação sexual. Nesse caso, eles estão cometendo um crime ou não? É só quando é maior de 18 anos? Deixa eu te explicar. O menor de 18 anos não comete crime. Só comete crime a pessoa maior de 18 anos. O menor de 18 anos comete uma outra coisa bem parecida com crime, chamada ato infracional. Não muda só o nome, muda também a maneira desse ato ser tratado pela justiça. Quando tem uma situação dessas, tem que ser olhada porque o crime tem a intenção de punir
e reeducar o crime. O ato infracional tem a intenção de aplicar uma medida socioeducativa. Então, a pessoa de 17 anos que teve relação sexual com uma pessoa de 13 anos cometeu, sim, um ato infracional de estupro de vulnerável. Mas não vai ser tratado da mesma forma que um maior de 18 anos de idade. Um maior de 18 anos de idade que tenha tido relação com uma pessoa menor de 14 anos vai pegar a cadeia. E não vai ser por pouco tempo. Agora, um menor de 17 anos, de 18 anos, depende muito da situação. Dois namorados numa situação dessa aí, ele vai ser punido porque ele é o mais velho? Você falou o menino de 17 e a menina de 13, não é isso? Pois é. Isso. Ele vai ser punido? Se isso aí vier à tona, sim, vai ser processado e vai pegar uma punição, sim. Não é a mesma coisa que se ele mesmo, com 17 anos, tivesse tido relação sexual com uma garotinha de 3 anos. Aí ele ia pegar uma punição e ia ser bem mais forte. Porque não é a mesma coisa 17 anos com 13 numa situação de namoro. É errado? É errado. É contra a lei? É contra a lei, mas não é tão grave. Agora, 17 anos com uma criança de 3. É errado? É muito errado. É muito mais errado. É muito mais grave. A punição tem que ser muito mais forte. Eu escrevi sobre isso no meu livro, sabe? A gente tem que, principalmente em se tratando de ato infracional, de verificar com equidade, com justiça, com cuidado, né, as situações, cada situação. Né? Agora, a partir dos 18 anos de idade, o crime é mais uniforme, entendeu? Não dá para ter essa amplitude toda na avaliação da medida a ser aplicada. Eu vou dar início aqui. Teve essa pergunta aqui na caixinha, porque esse daqui é de uma mãe, que o seu filho, que ela vem falando aqui, que o filho dela tem 10 anos e que ele acabou cometendo um abuso sexual com a prima, E a família dessa prima, né, acabou denunciando, que ela vem falando aqui mais à Sim. frente, que aí ela vem falando, enfim, ela fala que a família dessa menina acabou denunciando e ela está desesperada pelo fato dela nunca imaginar que o filho era um abusador e pelo fato dela estar com medo do que pode acontecer com ele. Aí ela vem Já falando que tive não foi casos parecidos com negligente e esse tal, aí. esses tipos de coisa. Eu já tive casos exatamente iguais a esse aí, ou muito parecidos. E deixa eu te dar uma opinião a respeito disso. Primeiro, deixa eu só comentar aqui uma senhora falando. Um abraço para Bibi Júlio aqui, está sempre em todas as lives. E uma senhora que falou aqui, ó, ficou muito certo. Ó, violência sexual intrafamiliar é um fenômeno que possui vários autores, por ação e omissão. Pura verdade que ela falou. Agora, A Silvia, beijo, Silvia. do caso que você falou aí, a medida socioeducativa é aplicada a partir dos 12 anos de idade. Então, é dos 12 até os 18 anos incompletos. Se o autor tem 10 anos de idade, ele não é adolescente, ele é criança. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele faz uma diferença entre criança e adolescente. Criança é até 12 anos incompletos. E adolescente é de 12 completos a 18 incompletos. Então, nesse caso, o autor do chamado abuso é criança. Né? E a vítima, entre aspas, é uma criança também. O que aconteceu ali é um fenômeno chamado desvio de conduta, que vai ter um tratamento totalmente terapêutico e educativo. É o que está previsto no Estatuto Criança e Adolescente. Então, não vai ter crime, não vai ter ato infracional, mas vai ter um tratamento obrigatório. Os pais podem ser responsabilizados? Podem, mas não objetivamente. Ou seja, eles são responsabilizados, mas não é assim, e pronto. Não. O caso tem que ser verificado para ver se houve falha dos pais, se é uma característica da pessoa, se ocorreu as duas coisas, o que deixou de ocorrer, entendeu? Porque, por exemplo, é muito diferente. Uma mãe, ela está dizendo que sempre deu educação, etc, que sempre foi boa mãe, joia, parabéns, beleza.
né? Mas tem pais e mães que não são assim. Tem pais e mães, inclusive, que incentivam esse tipo de coisa. E se tem um pai aí maluco, pedófilo, bandido, e tem, que vira para o menino aí de 10 anos e fala assim, olha, vai lá e faz isso com aquela outra criança. E tira foto disso e põe na internet. Nós tivemos casos assim. Esse é um criminoso. Você está entendendo? Então, as circunstâncias têm que ser analisadas. A princípio, a regra geral é menor de 12 anos não comete nem ato infracional, muito menos crime. Mas o fato tem que ser investigado e ele terá que ser submetido a não só a investigação, mas uma medida terapêutica, com certeza. Os pais podem ser responsáveis? Podem, depende da situação. A família da vítima pode tomar alguma providência? Pode. A família da vítima pode tomar uma providência no campo do direito civil. Talvez até uma indenização, que também vai depender das circunstâncias factuais, ou seja, de cada situação ali, da responsabilidade que a pessoa teve ou não, conforme as ações dela. Tá. Aqui, ó, essa Eu pessoa prometi que eu está ia falando fazer aqui, ó, essa o Dyer está pergunta. explicando direitinho, ó. Adolescente, medidas socioeducativas e protetivas. Criança, somente medidas protetivas. Perfeito, é isso aí. Eu prometi para essa mãe que eu ia fazer essa pergunta e iria Sim, complementar no que ela me falou no direct, tá? Que ela tá. vem falando que ela fez a denúncia. O filho dessa seguidora que ela foi abusado e também o irmão foi abusado. E pela mesma pessoa, uma prima foi abusada. Quem começou a denunciar foi essa prima. E essa prima fez a denúncia. Aí, depois que fez a denúncia, as outras duas crianças teve coragem de falar que também foi vítima. E aí, ela vem falando que agora ela tem acesso ao boletim de ocorrência pela internet. Só que lá não vem falando do primeiro processo, que no caso foi a prima que fez primeiro, que não vem mostrando esse processo que ele tenha. É como se a ficha dele fosse limpa. E aí ela queria entender como que procede, como que é. Olha, o juiz, quando ele dá uma sentença, ele dá essa sentença depois de um processo que tem uma investigação, uma produção de provas. E dentre essas produções de provas, uma que é obrigatória é a verificação dos antecedentes da pessoa que está sendo julgada. Antes, só um parênteses aqui para mandar um abraço para minha amiga, a Neide Lunas. Oi, Neide, tudo bem? Vi aqui seu comentário, perfeito o que você falou aqui, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Queria mandar um abraço para a Neide, que é uma grande amiga e colaboradora. Então, É, vou voltar aqui para mas me ver. todo o processo, ele tem uma sentença depois de produção de provas, depois os antecedentes. O BO, o REDS, ou boletim de ocorrência, é só uma das muitas provas que constam do processo. E é uma prova bem inicial. É muito importante. A polícia militar, que normalmente o produz, pode ser a polícia civil também, uma instituição importantíssima que presta um serviço essencial e temos excelentes policiais. Mas o BO é só uma das peças. Então ela não tem que se basear em BO, não. Ela deve se basear, sim, na sentença do juiz. E ela vai ver que a sentença vai ter análise dos antecedentes dessa pessoa aí quando ele for julgado. Né? Se ela tiver alguma dúvida quanto ao processo, à produção do processo, eu recomendo que ela contrate um advogado para que se habilite como assistente no processo para que possa examinar as provas e talvez até produzir alguma que seja do interesse dela. Agora você falou sobre produzir provas. Como seria esse produzir provas? Produção de provas é uma coisa bem ampla e complexa. Vou te falar do principal. O que é produzir provas? É levar ao conhecimento do juiz e posteriormente do tribunal os elementos de convicção. Ou seja, por que você vai querer condenar essa pessoa? Ah, porque tem um filme mostrando ele cometendo o crime. Né? Por que você vai querer condenar essa pessoa? Ah, porque eu tenho a comprovação de que ele estava com o revólver, de que ele atirou e de que a pessoa morreu. Isso são provas.
Então, qualquer coisa pode ser prova, desde que lícito, sim. Então, testemunha é prova? Testemunha é prova. A pessoa chega lá e dá a sua palavra, faz um compromisso de dizer a verdade. Se ela mentir, ela está cometendo o crime de falso testemunho. E o que ela fala é considerado prova. Tem pessoas que mentem, não tem? Tem. E tem pessoas que nem têm obrigação, só no nosso país, inclusive, tem pessoas que não têm obrigação de dizer a verdade. Por exemplo, se você é parente do réu, você tem grande possibilidade de mentir para ajudá-lo, né? Então, o juiz não dá o compromisso para essa pessoa e não tem tanto valor assim o depoimento dela. Então, fotos são provas, filmes são provas, depoimentos são provas, coisas são provas, viu? Então, como que isso é produzido? Dentro do processo. O Ministério Público, o promotor, produz provas o tempo todo daquilo que ele quer provar. A defesa também produz provas. O juiz observa essas provas e julga com base nelas. Ele não pode dar uma decisão da telha dele do nada. Ele tem que dar uma decisão e dizer por quê. Falou, olha, eu estou condenando o fulano porque eu tenho prova para condenar. Eu tenho essa prova, tenho aquela prova, tenho um laudo, tenho uma foto, tenho um vídeo, tenho várias testemunhas. Então eu estou seguro para condená-lo e o condeno a tantos anos de cadeia. Aí ele fala assim, ele tem antecedentes? Tem. Então a pena dele tem que ser maior, porque ele já deveria ter aprendido e não aprendeu. Entendeu? Estou trocando assim em miúdos, o negócio está um pouco demorado. Eu já coloquei aqui essa outra pergunta, porque vem falando sobre a prova em si, né? Que no caso aqui vem falando que, no caso da vítima ser uma criança, e no depoimento ela negar o abuso, que foi confirmado em exames. Pois o depoimento de uma criança tem que ser visto sempre com muito cuidado. Por isso mesmo que existe uma lei até recente que estabelece o depoimento especial para vítimas de abuso sexual, especialmente para crianças, adolescentes, né? Para que ele seja acolhido de uma forma que, primeiro, não revitimize aquela pessoa que depõe, ou seja, não fira, não ofenda a vítima. Né? Porque às vezes você falar de um assunto pode te ofender, principalmente se você é vítima. Então, que seja um depoimento tranquilo, numa sala mais arejada, com uma situação... Só pegando sua deixa aí, sexta-feira eu vou ter uma live com a juíza, falando exatamente sobre... sobre esse depoimento. Isso. Ótimo. Exatamente sobre esse depoimento. Quem puder, quem quiser assistir, terá sexta-feira, às 19 horas, aqui nesse canal. Tá. E eu olhando a hora ali, não posso perder a oportunidade, antes que acabe, vou acabar de responder aqui, de convidar o pessoal para entrar no canal do YouTube. Já falei? Não sei, vou falar de novo, mas vou convidar que mudou o pessoal. Gente, eu quero convidar vocês para verem os vídeos que a gente tem lá no YouTube, falando sobre isso que a gente está falando aqui e muito mais coisas com mais tempo, que é bom também que se estiver chato você dá um FF, a pessoa anda, se estiver legal você volta, é melhor, né? Dá para ver lá no YouTube, chama Casé Fortes, Todos contra a Pedofilia. Por favor, entrem, como é que chama aquele negócio? Se inscrevam, aperte o sininho. Eu tenho que falar isso porque o nome do meu canal não é favorecido pelo YouTube, porque tem pedofilia. Todos contra a pedofilia. Então ninguém recebe meu vídeo. O YouTube não o difunde. Não, porque ele entende aquilo, os algoritmos do YouTube entendem aquilo como ofensivo. Na verdade, é justamente o contrário. Então eu tenho que pedir para as pessoas me ajudarem, senão meu canal não anda não. Exatamente. Né? Tem 1000 pessoas lá, duras penas. Exatamente, mas, assim acontece também no meu canal. O seu também tem um nome assim? É porque como fala sobre educação sexual infantil, então acaba diminuindo também. Eu acho que você devia repensar esse título. Embora a sua explicação é válida, você tem que explicar. Mas talvez como título não seja o ideal. Eu também tenho que pensar. Né? Mas só terminando aqui, né? O que eu estava falando? Sim, sobre da prova, né? A prova ser somente a fala da vítima. A prova só da fala da vítima, nenhuma prova sozinha serve.
mas a prova é vista no contexto. A verdade sai do conjunto de provas, e não de uma coisa só. Então, tem vezes que a criança pode falar que não aconteceu uma coisa que todo mundo sabe que aconteceu, né? Pode também falar que aconteceu uma coisa que todo mundo sabe que não aconteceu. Então, o depoimento da criança tem que ser avaliado por pessoas especializadas, psicólogos dessa área, né? E tem que ser levado em conta junto com o conjunto probatório, que é sempre o mais importante, o contexto da prova. Uma prova não vale nada sozinha, ela vale junto com outras. A gente olha aqui e tem uma visão geral, né? Então, ninguém deve se impressionar com uma prova só, não. É só em filme que chega lá, essa testemunha é fundamental. Ela chegou, falou, a água parou. Isso não existe, não é assim que funciona. Mesmo sendo uma criança? Mesmo sendo uma criança, o depoimento dela deve ser levado em conta no contexto probatório. A palavra da vítima é sempre importante, sempre respeitada, mas a palavra da criança tem que ser vista com cuidado, porque é da natureza da criança, até certa idade, não diferenciar certas situações verdadeiras, falsas, passado, presente e futuro. Então, quem avalia isso é uma pessoa da área, um psicólogo. E isso tem que ser avaliado também de acordo com as demais provas. Se tem um laudo técnico informando, por exemplo, que existe um ferimento que rompeu, machucou a área genital e rompeu o ímen de uma criança. Ela fala que não aconteceu nada. É claro que aconteceu porque é uma prova material, nós estamos vendo ali. Né? É tipo, quer ver uma prova material que não tem como contestar? O cara pega um saco de cocaína, vai lá, o laboratório fala, isso é cocaína. Ele fala, não, é farinha. Fala, não, já deu lá que é cocaína, acabou, pronto. Isso é química, não é questão de opinião. É fato, né? Mesma coisa, certas provas são assim. Tudo depende, Raiz, do contexto. Então, vamos aproveitar mais uma pergunta para a gente encerrar, porque já está na hora. Eu até estou gostando muito, mas passou muito rápido, né? Passou bastante. Aqui tem tantas perguntas que eu vou ter que escolher. Escolhe uma aí. Ai, meu Deus. Quem eu não escolher, por favor, me perdoe, viu? Ô, gente, deixa eu fazer falar uma coisa pessoal. Façam a pergunta que ajuda todo mundo. Ó. Façam a pergunta nos comentários lá do YouTube. Essa live nossa, nós vamos colocar lá. A Neide sempre me ajuda nisso, ela vai ajudar. A gente vai colocar lá essa live no meu canal do YouTube. Quem quiser, não for respondido hoje, coloca a pergunta lá que eu vou responder. Tá? Não coloque nome para a pessoa não ficar exposta. Né? Se quiser colocar, pode colocar, mas para mim tanto faz. Que eu respondo. Eu respondo devagarzinho, às vezes demora um pouco, mas eu respondo todo mundo. Se colocar lá no canal do YouTube como comentário, é muito bom para o canal e bom porque responde o que a pessoa perguntou, né? Exatamente. Então, aqueles que fizeram a pergunta na caixinha e não pôde responder aqui, então vai lá no YouTube, que o Casé Vou pegar o canal aqui, ele vai responder, tá bom? Então, aqui, essa é a última pergunta, então, porque já deu o nosso horário. Vem falando o seguinte: o que fazer para o processo que foi arquivado Olha o canal do YouTube, pelo motivo anterior? Todos contra a pedofilia. Vão lá, viu, gente? Vocês que não fizeram a pergunta aqui, não foi respondido, vai lá. Que o doutor Casé vai responder vocês. E eu ouvi a pergunta. Perdoe, porque realmente é pouco tempo demais, né, Casé? Para tanta. E eu falo demais também, né? Mas, ó, deixa eu responder a pergunta. Essencial. O que faz quando... olha aí o meu amigo, doutor Gilberto Osório Rezende, que inclusive os trigêmeos dele estão fazendo aniversário hoje. Um abraço para o Ivan, para a Laila e para a Laura, viu, Gil? Parabéns. E para você também. Um abraço aqui para minha amiga Tereza Lada, que está falando da gente lá de Portugal. Ó, que legal. Tereza, um abraço para todo mundo aí, viu? Beleza. Um abraço, estou vendo a mensagem de vocês aqui. Obrigada, aqui tá a minha amiga que sempre está em todas as lives também, a Ivene Pacheco, lá de Curvelo. O Gil está perguntando se pode perguntar. Pode perguntar, inclusive pessoalmente. Ele trabalha aqui do lado, pô.
Mas, bem, a pergunta que você fez é o que fazer se o inquérito for arquivado, né? Uhum. Olha, o arquivamento é um ato do Poder Judiciário, mas depende do pedido do Ministério Público. Né? O Ministério Público pede o arquivamento, o juiz pode concordar ou não. Se o juiz concordar, o processo está arquivado e fim de papo. Né? Se o juiz não concordar, ele vai mandar para outro promotor. Se outro promotor arquivar também, acabou também. Mas o processo pode ser, o inquérito pode ser reaberto. A gente vê muito em novela, nós vamos reabrir o processo e tal. Pá. Pode. Se houver uma prova relevante, pode-se abrir outra investigação, ou a mesma investigação, usar elementos de um para outro, pode acontecer. Para que isso aconteça, a pessoa precisa demonstrar provas realmente relevantes. Como fazer isso? Você vai precisar de um advogado, né? A pessoa vai ter que pegar o advogado para que demonstre ao promotor de justiça, ao juiz, que, olha, essa investigação ainda não acabou, nós ainda temos provas aqui. Se for relevante, sim, pode ser aberto, sim. Mas geralmente, quando tem arquivamento, é muito difícil reabrir, porque eu não acredito que nenhum promotor vá arquivar um processo que tenha indícios de culpabilidade. Porque você já ouviu aquele ditado, in dubio pro réu? Já ouviu falar isso? Não. No Eu direito já a ouvi gente falar, fala... mas eu nunca Deixa eu te pesquisei. explicar o que é isso. No direito, quando a gente tem um processo e o juiz vai julgar, ele, na dúvida, ele absolve, ele não condena. Se ele chega e fala assim, pô, não sei se esse cara matou ou não matou, então é melhor eu absolver um culpado do que eu condenar um inocente. Então, não vou... Está absolvido, está livre, está liberado, tchau, vai com Deus. Isso chama o princípio in dubio pro réu. Quando a gente vai processar, a gente que eu falo, um promotor de justiça, um membro do Ministério Público, tem que processar, ele tem que seguir outro princípio. O princípio chama in dubio pro società, ou seja, na dúvida pela sociedade. Aí significa que se ele não sabe se a pessoa, ele não tem prova absoluta de que ela é culpada, ele abre o processo, porque o processo é uma forma de investigação. O processo é chamado, o nome completo dele é processo de conhecimento. Ele chama processo, porque vem do latim procedere. Ceder é de andar, e pro para frente. Procedere, andar para frente. Então, proceder, andar para frente e conhecer. É isso que é o processo. A gente está na dúvida. Matou, não matou, fez, não fez? Vamos abrir o processo e permitir a produção de provas para ver se a pessoa é inocente ou é culpada. Entendeu? Então, eu não acredito que nenhum promotor vá arquivar um processo com indícios de culpabilidade. Ainda mais se tiver prova forte. Agora, tudo é possível. Pode aparecer uma prova, né, do nada, muito forte, muito importante. Te confesso que uma vez na vida eu vi isso. Só uma, em 30 anos. Mas pode acontecer. Muito obrigada, Cazé, Eu que por ter agradeço. aceitado esse convite. Uma honra muito grande em tê-lo você aqui no meu canal. A honra é toda nossa. Muito obrigada para você, obrigada pela sua equipe. Todos contra a pedofilia, e é isso mesmo, gente. Todos nós contra a pedofilia. Não é porque uma criança está passando por algum apuro, você está vendo que não é responsabilidade sua. É sim, é de todas nós. Obrigado, Cazé. Tem mais alguma E de todos nós também, final? viu? É de todo mundo mesmo, a responsabilidade é essa. E olha, todo mundo tem o dever mesmo de prevenir e proteger crianças e adolescentes. Todo mundo tem esse dever. Mas não é uma coisa difícil nem do outro mundo, não. Às vezes basta uma palavra, uma manifestação. Nós estamos aqui já em março, né? Eu já estou pensando que dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nesse mês nós vamos fazer live todo dia, vamos fazer o que a pandemia permitir no sentido de promoções e encontros e reuniões, no sentido de lembrar todo mundo
que é nossa responsabilidade e nós vamos cumprir de proteger o que a gente tem de mais importante depois de Deus, que é toda criança. Viu? Obrigado, boa noite, fica com Deus. Obrigada Lembrança a para sua você. família toda aí, tá? Obrigada.